O monstro chegou! Saudações texianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai falar de um verdadeiro ônibus, né? Melhor dizendo. Só que esse é um ônibus sem ser ônibus, mas de certa forma ele até acaba cumprindo essa função do ônibus, né? Melhor dizendo, que é compilar um arco grande, né? De uma vez só, ou uma fase, né? Grande em uma única vez, que é o que ele acaba fazendo aqui. Com 624 páginas é o que essa HQ acaba sendo, mas né, ela não é ônibus, eu repito aqui, é apenas o Super Almanac Tex número 5. Trata-se aqui, né, na minha opinião, do melhor título de republicação, né, atual do personagem aqui no Brasil. Melhor do que HTeX, né, melhor do que a Biblioteca Tex da Panini e qualquer outro material de republicação, principalmente depois que a Ouro, né, em breve vai ser descontinuada. E a edição histórica já foi. Então, ela acabou ficando aqui sem concorrente e as outras, obviamente, elas não concorrem porque a proposta é outra, são edições coloridas, mas essas outras que eu também mencionei, elas acabam abordando arcos longos, né, da série mensal, né, da série regular do personagem, assim como essa aqui também faz. Então, a gente tem aqui a maior história, né, do personagem desde sua criação. Curiosamente, a maior história não foi produzida, né, pelo criador do personagem, que foi a Super Almanac Tex, né, o número 1, mas sim pelo filho dele, né, pelo Sérgio Bonelli. Uma curiosidade sobre esse material, ele sempre foi o maior, só que agora ele é o maior ainda porque houve um enxerto aqui, né, dentro dessa publicação. O que significa isso? Né? Na verdade, duas coisas. Primeiro, esse material, quando ele chegou a primeira vez, né, na série regular, né, um arco longo aí dividido em várias partes, ele tinha ali uma configuração. Ele era uma história, mas que estava... Não vou dizer que é incompleta, claro, a história ali tinha começo, meio e fim, mas digamos que ela sofreu alguns cortes, né? E isso não aqui, não no Brasil, lá na Itália mesmo. Depois, ela chegou a ser publicada já aqui, né, na Tex Ouro, né, já como republicação, né, eu me refiro, em 2 volumes. Então, só para você ter uma ideia, a Tex Ouro, que já condensou de uma vez só, também edições assim, parrudas, né, de mais de 300 páginas, ela precisou de 2 volumes para dar conta desse material aqui. Em termos de Bonelli, né, do padrão atual, praticado aqui no Brasil, capa cartão, papel offset, esse daqui agora é o maior. O prêmio estava com o Cassidy, né, da 85. E antes do Cassidy, a gente já tinha o Saguaro, né, que também ocupava ali esse título, né, antes do Cassidy chegar. E agora o Super Almanac chegou para desbancar esses dois. Então ela foi publicada dessa forma, digamos assim, incompleta, né, entre aspas, porque a história, se você ler, você não vai dar falta, mas ela tinha sofrido cortes, como eu havia dito, já né, na primeira vez em que ela foi publicada, em 1993, lá na Itália. E agora a gente tem a versão, pela primeira vez aqui no Brasil, integral dela. Esse é o segundo ponto. Então a gente tem agora uma história compilada, né, que até então ela havia sido publicada nunca de uma única vez como agora, e sim, o máximo que se tinha chego foi a republicação pela Tex Ouro em 2 volumes. E além disso, né, o segundo ponto é que essa edição agora, ela tem o que todas as outras, tanto o Super Almanac ou algumas republicações, ela tem parte inédita aqui. Ao todo, são 38 páginas inéditas que foram enxertadas dentro dessa história aqui. Para ser mais exato, como diz o editorial aqui, foram 38 mais uma tira. Tudo isso enxertado em uma HQ com o arco já mais longo de todos, mesmo sem essas páginas, e que agora tornou-se mais longo ainda. Tanto que ele agora até ganhou um novo título, o subtítulo, melhor dizendo, que veio substituir o anterior. O anterior, que dizia que poderia ser ainda maior, foi substituído agora por e que ficou ainda maior. E esse segundo ponto aí, eu faço questão de frisar porque a gente está falando aqui de uma republicação que ela voltou ainda maior e com uma parte inédita. Eu considero esse tipo de material, ainda mais com esse fator, algo agora sim completamente imperdível. Independente do valor alto, né, em que ela chegou, o preço de capa dela, né, me refiro aqui ao preço cheio, que é de mais de R$100, você pegando em promoção ou pré-venda, né, não importa do que seja, você consegue pagar menos de 50. Em relação à equipe criativa, o que a gente vai ter aqui então? Como eu falei, o Sérgio Bonelli, né, mas com o pseudônimo dele aqui, e o Lettery no lápis. E o Lettery, né, por coincidência ou não, ele é do artista que agora ia assumir, ia começar a aparecer na Tex em cores, que deixou de ser publicada, né, na número 50 e continuou, de alguma forma, né, a 51 via Catarse. Então, a gente pode dizer que, dali em diante,
o Letterer que assumiria por um tempo, né, um determinado tempo, os desenhos da publicação, né, os desenhos do text. Só que naquela versão, né, ele viria em papel couché e colorizado. Enquanto aqui a gente vai ver a arte dele no offset preto e branco. Apesar de bonito e habilidoso, eu acho a arte dele assim bastante convencional. A feição que ele dá ao text eu gosto bastante. Tanto que ele influenciou muitos outros desenhistas, né, de text que viria depois. Mas dos outros personagens, né, como Montalis ou qualquer outro personagem já conhecido, aí já não me agrada tanto. Mas ele é muitíssimo competente ao que se propõe. Com uma arte bastante limpa e tradicional, que lembra bastante o Galep. A gente até pode dizer que o Letterer ele se tornou, né, na época, acho que o segundo maior desenhista, né, do personagem por um tempo. Ou o desenhista oficial, né, logo após o Galep. E ela ainda possui um editorial, tanto no começo quanto no final, que detalha bastante, né, acerca da publicação. Em relação à história, o que a gente vai ter? Uma história clássica aqui, né, de muita aventura, intriga, suspense, né, e mistério em uma certa medida, no estilo Sérgio Bonelli, que é diferente, né, do Gianluigi, que é um estilo próprio que em nada assim lembra o do pai, só que ao mesmo tempo ele procura respeitar, né, não só o cânone do personagem, mas a personalidade dele e a forma com que a narrativa, né, era composta até então. E me agrada bastante, né, a versão do text feita pelo Sérgio Bonelli, né, desde sempre. E esse foi então Super Almanac Text número 5, Retorno a Pilares. Uma edição de 624 páginas. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.